Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço sua inscrição aqui embaixo, importante e de graça. Deixe essa moral aí aqui, do lado esquerdo tem um botão escrito inscreva-se, vermelho. Clica nele uma vez que está escrito ponto e deixa o like também no vídeo aqui. Muitos assuntos importantes, né? Souza e Alex Teixeira estão de volta ao Vasco. Além de Felipe Coutinho também. Felipe Coutinho já acertou tudo com o Vasco, inclusive tempo de contrato. Tá certo? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Fernando Diniz também. O Vasco está nessa situação aí, procurando um novo técnico. Vamos começar com esse assunto envolvendo o Fernando Diniz. Fernando Diniz saiu, foi demitido do Fluminense agora. Fernando Diniz teve uma passagem muito rápida e boa pelo Vasco, né? Pô, Eduardo, mas o Vasco permaneceu na Série B, mas ele chegou no final ali já, tendo que se virar com aquele time, chegou junto com o Nenê na época, enfim, trabalhou bastante, deu um padrão de jogo para o Vasco e, infelizmente, por erro da diretoria passada, dispensaram o Fernando Diniz, deixaram o Fernando Diniz embora, né? Então, na época. Daí, o Fernando Diniz rodou e volta para o Fluminense, conquista a Libertadores, monta um time do Fluminense é meio veterano, né? Mas ele deu padrão. O Fernando Diniz é muito inteligente. Pedrinho gosta muito do Fernando Diniz. Tá? Não estou dizendo aqui que o Vasco está negociando com o Fernando Diniz e tal. Aí eu estou deixando minha opinião até pessoal, gente. Quero muito comentários de vocês aqui embaixo sobre o que vocês acham. Olha só, eu não sou o dono da verdade, não, tá? Só trago assuntos importantes para debate. Porque, afinal de contas, é o Vasco, é o nosso clube, né? Queremos o melhor para o Vasco. Fernando Diniz é o atual campeão da Libertadores. Enfim, um exemplo aqui. Então, é realmente uma situação para a gente ficar atento e ligado. Eu acho um bom treinador. Eu acho que se ele pega esse time do Vasco com esses reforços, ele bota esse time para jogar. Ele bota esse time para jogar com toda a certeza do mundo. Eu tô falando de jogar com jogadas ensaiadas, padrão de jogo. Ah, não gosto de toquinho lá atrás. Gente, com toquinho, com tocão, com chutinho, com chutão, o time do Vasco, filme de terror os últimos anos, inclusive esse ano. Então, ter um bom técnico é muito importante nesse processo. O processo em que o Vasco está passando nesse momento. Como assim? O que eu quero dizer, na verdade, com isso? Que você ganha reforço. Exemplo, tá? Rafael Paiva fez o mínimo e venceu o jogo. Quarta-feira teremos um jogo difícil contra a equipe do Bahia. Então, assim, a sequência no Campeonato Brasileiro, coisa que o Vasco não teve ainda, é muito importante, sequência de bons resultados. Então, assim, eu gostaria muito, tá? Aí é uma questão do Eduardo Ferrari. Eu queria muito, sim, o Fernando Diniz no Vasco, porque não, tá livre, tá de bobeira, é um grande treinador. É um grande treinador. Seria sensacional Fernando Diniz comandando esse time do Vasco com os reforços. Deixe seu comentário aqui embaixo, ó. Vale lembrar, ano passado, o Pedrinho praticamente invadiu uma coletiva pós-jogo do Fernando Diniz e elogiou bastante. Elogiou bastante. Não vou falar o que ele falou aqui, que ele falou um palavrão, disse que você é F. Foram essas as palavras que o Pedrinho usou, então, para o Fernando Diniz ano passado. Então, eu acho um excelente técnico, um grande treinador, Fernando Diniz. Pensou? Já pensaram? Retorno de Diniz ao Vasco? Seria diferente agora, né? Início do campeonato, o time melhor, né? Melhor porque tem Payet, agora com Coutinho, agora com Alex Teixeira, Souza, entre outros jogadores. Eu acho que ele ia formar um time rápido. Rápido, rápido, rápido. Falando aqui dos três, tá? Souza, Alex Teixeira e Felipe Coutinho. Os três treinaram juntos hoje pela manhã numa academia na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Bom, gente, não é novidade para ninguém. Eles são muito amigos, eles treinam juntos, eles conversam sobre Vasco. E vou falar um negócio para vocês aqui. A informação, no primeiro momento, do Souza e Alex Teixeira estão de volta, mas eu vou cravar os três aqui. Os três reforços. Coutinho acertou já, a questão era tempo de contrato. Ele acertou salário, ele acertou tudo que ele tinha que acertar com o Vasco, ele acertou. A única questão que estava pegando, entre aspas, era tempo de contrato. Foi isso que eu apurei. Ele acertou essa situação, ou seja, o Vasco tá aí, certo, com os três jogadores, Souza, Felipe Coutinho e Alex Teixeira. O anúncio oficial do clube pode acontecer a qualquer momento, tá? Então, deixa o que você achou.
Eu acho que qualifica demais esse elenco do Vasco. Aumenta o nível do elenco do Vasco. Isso aí, sem sombras de dúvidas, né? Vamos continuar falando de reforços, porque o Vasco não vai parar por aí, não. A informação que eu recebi é duas situações. Primeiro, eu falei mais cedo aqui e vou repetir. O Vasco vai dispensar, jogadores do elenco. Vai enxugar a folha. 17 milhões é muito dinheiro. Então, assim, são jogadores limitados então, e supervalorizados, né? Salários muito altos, jogadores com passes fixados, valores absurdos. Então, assim, o Vasco vai realmente liberar alguns jogadores, vai, enfim, conversar com seus empresários, vai negociá-los de alguma maneira e tal. O Vasco precisa fazer. É uma atitude drástica, porém necessária. Isso sim é pensar no Vasco. E o que o Pedrinho está fazendo é sensacional. Eu falei mais cedo do trabalho do Felipe também, sensacional. Eu tô achando que o Vasco virou uma chave. Virou, não está virando não. O Vasco virou uma chave muito importante. Depois de 20 e tantos anos, o Vasco vira uma chave muito importante. Chave de quê? Pensamento grande, sabe? Atitude de vascaíno. Grandes jogadores, grande treinador. Então, assim, isso é ser Vasco. Responsabilidade com funcionários, jogadores, reforma do estádio, ampliação do estádio, respeito com a torcida. Respeito como, Eduardo? O presidente desceu do hotel e foi conversar com o torcedor. Alguém aqui já viu algum presidente do Vasco fazendo tal coisa? Pedrinho foi lá no meio dos caras, ó, vai mudar. Eu tô aqui por vocês, eu tô aqui pelo Vasco. Então, assim, viramos uma chave, hein? Viramos uma chave muito importante. Eu quero comentário aqui com todo respeito a vocês, eu quero comentário de vocês sobre esse novo momento do Vasco. Ah, novo momento? Sim, novo momento. E pedir a Deus que uma nova empresa chegue logo no Vasco para injetar capital, injetar mais dinheiro ainda para o Pedrinho continuar tendo condições de verdade, tá? O Pedrinho está fazendo verdade. O que fizeram no nosso passado foi tudo mentira. Jogadores mentirosos, jogadores encostados. Agora, o Vasco começa a contratar jogadores grandes, jogadores vascaínos, jogadores raros, né? Que todo mundo quer. Todo mundo queria Felipe Coutinho, Fluminense, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, todo mundo queria. Agora estão criando narrativas que, porque o Vasco contratou, estão tentando diminuir o feito do Vasco. Ah, aqui não, parceiro. Aqui não. Aqui não. Inclusive supostos vascaínos, tá, gente? Tentando diminuir o feito do Vasco. Não vamos aceitar. Vamos protestar contra esses caras também. Pô, aí é sacanagem com a gente, pô. Aí é sacanagem com a gente. Ó, o Vasco vira uma chave. O Vasco, na minha opinião, já está de volta. E esse Vasco, sim. Não vai participar mais das competições, não. Vai disputar as competições. Esse Vasco vai voltar. Quem sabe aí com a chegada, quem sabe, é coisa minha, da minha cabeça, mas quem sabe aí, uma luzinha não acende lá também na cabeça do Pedrinho e, pô, Fernando Diniz seria uma boa. Felipe, Pedrinho, Fernando Diniz, ó, coisa fica grande, tá certo? Então é isso, um beijo no coração de todos vocês, mais uma vez, deixa essa moral aí, se inscreve aqui embaixo, deixa o like e compartilha o canal com geral. Valeu? Beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.